Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Biologia. E hoje iremos dar continuidade ao reino protoctista. E agora iremos falar de um grupo de ser vivo chamado algas. Normalmente vocês conhecem algas por plantas do mar, certo? Vocês até confundem com plantas. Só que alguns alunos meus já disseram que a diferença é que são plantas que vivem no oceano, no mar. Porém, as algas não são consideradas plantas. As plantas elas têm um reino próprio, tá? E as algas não são consideradas plantas porque elas têm características bem diferentes das plantas. É a mesma coisa de a gente estar comparando nós, animais, por exemplo, com alguns tipos de fungos. Nós somos seres bem diferentes uns dos outros, tá? E os fungos não são animais porque não têm características de serem animais, nem nós animais somos fungos, pois não temos características para sermos fungos. Então vamos lá, galera. Para ser uma alga, em geral, tem que haver as seguintes características. Tem que ser eucarioto, ou seja, as células terem núcleo e esse núcleo guardar o DNA. As algas têm que serem autotróficas fotossintetizantes. A maioria é assim, porém existem algas que são heterotróficas ou até mixotróficas, certo? Vamos ver adiante. Heterotróficas são seres vivos que se alimentam de outros seres vivos, não esqueçam. Toda alga deve ser unicelular ou pluricelular. Aqui está uma das grandes diferenças com as plantas. Não existe planta unicelular. Já as algas elas podem ser unicelular ou pluricelular. Bem, outra grande característica desses seres vivos é que eles não apresentam tecidos verdadeiros. O que isso significa? Se eles não formam tecidos, eles não têm órgãos. As plantas elas têm órgãos, têm folhas, têm caule, têm raiz. A maioria das plantas elas têm no mínimo uma formação de tecido, que esse tecido futuramente ele se transforma em órgão. E uma outra diferença das algas para as plantas é que os embriões, ou seja, a fusão do espermatozoide com o óvulo vai formar um zigoto. Esse zigoto vai se desenvolver e formar um embrião, que futuramente dará origem ao organismo. Os embriões das algas, eles não dependem da mãe para se nutrir. Ou seja, eles não têm uma dependência materna para se nutrir. Já as plantas, todo embrião de planta, ele depende da mãe. Nem que seja de forma mais indireta, mas depende da mãe para se nutrir. Quais são os hábitats das algas? Existem algas que vivem no mar, existem algas que vivem em água doce, existem algas que vivem em ambientes terrestres, em terra firme, só que sempre dependendo de uma superfície úmida. Essas algas que vivem na terra, elas vivem juntamente com alguns fungos, uma relação muito junta, muito unida, que é uma chamada de relação mutualística, certo? Que elas vivem na forma com os fungos, elas vivem numa forma unida com os fungos e, portanto, são chamados de líquens. Ou seja, gente, quando as algas vivem em terra, elas vivem com os fungos. Os líquens nada mais são do que algas vivendo intimamente com fungos. Eles dois, fungos e algas, formam os líquens. Eu vou usar uma brincadeira aqui para quem assiste Dragon Ball, né? Gotenks, por exemplo, é a fusão de Gohan
Gohan não, desculpe. Trunks com Goten. Então, Gotenks seria o líquen e Gohan, ou Goten e Trunks seria a alga, não seria a alga, e o outro seria os fungos. Tá bom? Isso é o líquen, a fusão de algas e fungos. Quais são as importâncias das algas para a vida na Terra, para os ecossistemas terrestres? Primeiro que as algas, ou melhor, a vida... Quais são as importâncias das algas para a vida na Terra? Bem, primeiro que no mar, as algas sustentam a cadeia alimentar. Como eles são seres fotossintetizantes que fabricam o seu próprio alimento, eles são a base da cadeia alimentar que vai sustentar todos os outros. Vai ter então um animal que se alimenta da alga, aí vai ter um animal que se alimenta do animal que se alimentou da alga, e assim vai sustentando a cadeia alimentar. As algas são as bases da cadeia alimentar, portanto, por serem fotossintetizantes. Elas que sustentam a vida no mar, de certa forma. Bem, as algas também são as grandes produtoras de oxigênio. Como produto da fotossíntese, as algas produzem muito oxigênio, muito mais do que as plantas terrestres, certo? É considerado que boa parte do oxigênio que nós respiramos hoje em dia é por causa das algas e não das plantas. Porque as plantas elas produzem oxigênio, mas elas utilizam também esse oxigênio. As algas não, elas produzem muito mais do que utilizam. As algas são importantes para a economia humana, é através das algas que a gente tira muitos produtos da nossa economia, certo? Como protetores solares, vêm de alguns grupos de substâncias que as algas produzem. O sushi, por exemplo, a folha a folha do sushi que está em torno do sushi, aquela folha mais escurinha que está em torno do sushi é uma alga, tá bom? Então ela tem uma grande importância para a economia. São organismos mutualistas, ou seja, eles vivem com vários outros organismos numa relação de ambos benefícios, tanto a alga ganha quanto os outros organismos. Por exemplo, os corais, que a gente está vendo aqui embaixo, que sustentam a vida de vários seres vivos. Os corais, eles são uma relação mutualista entre um animal, um quinidário, e a alga. E uma alga. Então, os corais, eles são dois organismos que estão vivendo juntos. Os líquens são outros exemplos. Aqui, ó. Olha esse tronco de árvore. Quando vocês vierem essas manchas brancas e verdes aqui, são os líquens. Aqui são algas e fungos vivendo juntos. Certo? E as algas são hábitat de várias outras espécies. Aqui a gente vê um banco de algas. Várias espécies moram aqui, como se fossem as florestas. É o refúgio para várias espécies. Agora vamos falar um pouquinho sobre o grupo das algas, certo? Em que grupo elas se encontram, vamos conhecer um pouco de cada grupo e de cada alga. O primeiro grupo são das clorófitas, ou algas verdes. Essas algas, pessoal, elas têm clorofila em sua estrutura para fazer a fotossíntese. A parede celular dela são feitas de celulose e eles são os grupos evolutivos mais próximos das plantas que nós temos. Nesse grupo das clorófitas, a gente tem algas uni e pluricelulares. Vamos ter algas unicelular, que é essa daqui, olha só, que eu estou circulando com o mouse, e teremos as algas pluricelulares, que a gente consegue visualizar, né, com mais precisão. Esse grupo de algas são os grupos que formam os líquens, tá? Esses organismos que eu estou falando já há um tempo, que vivem nas árvores. E tem uma coisa bem interessante dos líquens, pessoal, é o seguinte: quando eles estão presentes na natureza, significa que o ar está muito bom de ser respirado. Se você vê um tronco de árvore cheio de líquens, significa que o ar é muito bom na sua cidade. Porque esses são organismos muito suscetíveis à poluição, muito frágeis contra a poluição.
se a sua cidade estiver poluída, logo esses seres vivos eles vão morrer. Então, quanto mais um tronco de sua árvore tiver esses líquens e quanto mais verdes eles forem, mais saudável mais puro é o ar, né? Mais saudável vai ser aquele ar de ser respirado. Temos agora o outro grupo de algas, que é o filo Phaeophyta, ou também chamado das algas pardas. Essas algas são conhecidas vulgarmente como sargaço do mar, né? É a alga que a gente, normalmente, o pessoal tem nojo quando entra no mar, que o mar está cheio de algas, mas isso não significa que o mar está sujo. E muitas vezes significa que simplesmente elas estão povoando aquela região. São naturais daquela região. Tá? Quase todas são marinhas e macroscópicas, pluricelulares. A maioria delas são pluricelulares. A parede celular dela também. Quando eu falo em parede celular, gente, eu estou falando que uma célula dessa água tem a membrana e além da membrana tem a parede celular, que a gente fala lá em bactérias, que é feita de... A parede celular das bactérias é feita de mureína, certo? Ou peptídeo glicano. E já as algas, elas vão ter paredes celulares diferentes. No caso dessa, a parede celular também é de celulose, que é a mesma parede celular das plantas. Porém, elas produzem uma substância muito interessante, chamada algenina ou alginato. Essas substâncias normalmente são usadas para dar consistência nos sorvetes, pudins, cremes, pastas dentais. Então, todas essas grandes indústrias, elas precisam dessas substâncias da alga para produzir esse tipo de material, da consistência líquida, que de líquida ficar um pouco mais pastosa, certo? Mais cremosa. O outro grupo de algas que irei falar agora são as rodófitas, ou algas vermelhas. Também são pluricelulares, tá? Dentro delas há um armazenamento de glicídios semelhante aos glicogênios. Lembra que a gente vai falar um pouquinho, mas as plantas elas têm um açúcar de reserva, e eu ensinei isso para vocês no primeiro ano. O açúcar de reserva das plantas é o amido, tá? Essas algas aqui, o açúcar de reserva dela vai ser um açúcar semelhante ao açúcar dos animais. Por isso que elas não vão ter nada a ver com as nossas plantas terrestres. Já as algas verdes, o açúcar de reserva delas é o amido. É uma das grandes substâncias aqui, é uma das grandes evidências que elas têm um parentesco com as plantas verdadeiras. Já as algas vermelhas, elas vão ter essa substância, um glicídio semelhante ao glicogênio, que é o açúcar de reserva dos animais, tá? Mas isso não significa que ela tenha algum parentesco com os animais. A maioria é pluricelular e a parede celular dela também é feita de celulose, tá bom? Note que essas três algas, a parede celular é feita de celulose, que é a mesma substância que faz, o mesmo polissacarídeo que forma a parede celular dos vegetais. Esse tipo de alga produz duas substâncias chamadas agar e carreginina, certo? Que elas também são utilizadas como estabilizadores culinários. Mas a principal função desse tipo de substância é utilizar em laboratório para cultivar bactérias. Quando a gente vai fazer com que as bactérias cresçam naquelas plaquinhas de laboratório, a gente coloca esse tipo de substância das algas para que as bactérias se reproduzam lá dentro e possamos estudar. E são essas algas vermelhas aqui, ó, que formam essa pelezinha do sushi, né?
Essa pelezinha aqui é de alga, a gente se alimenta dela. É muito importante para a culinária. Agora a gente vai entrar nos grupos de algas que são estritamente unicelulares, tá bom? O próximo grupo são as bacilariófitas, também chamadas de diatomáceas. Esse grupo de algas, eles compõem a maioria dos fitoplânctons. E notem, gente, o que é fitoplâncton? Fitoplâncton são algas que são seres, na verdade, fotossintetizantes, que fabricam seu próprio alimento através da luz do sol. E esses seres fotossintetizantes, eles são a base da cadeia alimentar e eles são microscópicos. Então, fitoplâncton é isso, é um conjunto de seres fotossintetizantes que são microscópicos. Eles alimentam seres bem pequenininhos, que esses seres bem pequenininhos alimentarão outros seres maiores e assim sucessivamente, até chegar nos peixes bem maiores. Então, a maioria dessas algas formam os fitoplânctons, tá? E as carapaças deles são feitas de um tipo de material de sal mineral, né? É uma carapaça dura chamada de diatomácea e esses polissacarídeos que formam essa capa dura dessas células, eles se acumulam na forma de uma areia chamada de terra de diatomáceas. Aqui nessa imagem está a foto microscópica de várias diatomáceas, de várias algas microscópicas desse grupo. O formato é bem variado, depende de cada espécie. Também ela é utilizada em alguns casos para fazer essas algas, as substâncias que ela fabrica para fazer pasta de dente, que são substâncias abrasivas, né? Que à medida que a gente escova os dentes, existem pequenos cristais dentro dessa pasta de dente que vai limpando o dente. Esses pequenos cristais, eles são essas substâncias dessas algas, dessas diatomáceas. Tá? Note que aqui eu não estou falando da consistência da pasta de dente. Estou falando que dentro da pasta de dente é como se tivesse várias pedrinhas minúsculas, microscópicas. E essas pedrinhas são as cascas dessas diatomáceas, que vai causar uma fricção no seu dente para limpar ele. É por causa dessas terras de diatomácea que muitas cidades elas são construídas. Existem esses tijolos brancos, por exemplo. Esses tijolos brancos são feitos dessas cascas de diatomáceas, de bacilariófitas. Certo? Esses tijolos brancos são bem usados para construir as casas do interior. Então, no fundo, esses tijolos eles eram algas que viveram no passado e essa pedra que está aí na frente de você, essa pedra branca, foi retirada do fundo do mar. Hoje está na superfície da Terra, mas significa que essa região ela foi o fundo do mar um dia. Um grupo bem estranho de algas são as crisófitas, ou crisofícias, ou também chamadas de algas douradas. Elas são denominadas assim por causa dessa coloração dourada, um amarelo, um marrom bem amarelado. Ela se assemelha às bacilariófitas, às diatomáceas, e as feofitas, as algas pluricelulares marrons, porém elas são de grupos diferentes. A classificação dela ainda não se sabe muito bem onde bota, ou é uma diatomácea ou é uma bacilariófita, ou é uma bacilariófita, que é diatomácea, mesma coisa, ou é uma feófita. Então não se sabe onde é que ela coloca, mas elas vivem tanto na água do mar quanto na água doce. Esse grupo aqui é bem interessante, são as euglenófitas. Essas algas, elas são bem diferentes de todas as outras, porque tanto elas podem fabricar seu próprio alimento quando tem luz do sol, através da fotossíntese, quanto ela pode se alimentar de outros seres vivos quando a luz do sol faltar. Quando a luz do sol não tem, então ela não passa fome, ela vai buscar outros seres vivos e se alimenta deles.
ela tem esse flagelo aqui, ó, que ela fica nadando no mar. Tá aqui uma na visão do microscópio. Aqui uma é representada num modelo de desenho. Elas vivem na água doce e são bichos bem interessantes, tá? Pois tanto se alimentam de outros seres vivos como fabricam seu próprio alimento através da luz do sol. E a reprodução dela, a gente só conhece a reprodução dela de forma assexuada. Ou seja, ela nunca fez sexo. O que significa? Que ela nunca encontrou uma fêmea ou um macho e se reproduziu. Ela não faz esse tipo de reprodução. Ela só faz a reprodução assexuada. Ela mesma se divide em duas. Vamos ver aqui esse vídeo aqui para entender, só para ver como ela se mexe. Olha, parece um protozoário. Fica mexendo essa caudinha aqui e às vezes fica nadando. Ó. Tá vendo? Ela fica tentando capturar algum tipo de alimento. Ela fica tentando se mexer por causa do movimento dessa cauda. Olha aí. Se você for num açude desse e levar a amostra de água para o microscópio e colorir, provavelmente você vai encontrar várias dessas algas. Agora vamos falar um pouco do filo Dinofita ou Pirrófita. São os dinoflagelados. Bem, essas algas elas têm um cinturão ao redor delas, notem isso aqui, que elas ficam rodando. O nado delas é como se elas ficassem rodando, como um helicóptero. Por causa desse formato aqui, desse desenho, dessa estrutura. E normalmente, quando os ambientes eles estão poluídos, com muitas fezes, muito lixo, elas costumam se reproduzir, porque elas gostam da presença do fósforo. Esse lixo, normalmente, ele vem cheio de fósforo, um elemento químico, fósforo. E elas gostam da presença de fósforo, elas costumam explodir de tanto se reproduzir. Ou melhor, costumam haver uma grande quantidade delas na água por reprodução, que a gente chama de explosão dos dinoflagelados. O que acontece? Quando elas se reproduzem com bastante facilidade, elas tapam a luz não entra. Aqui, por exemplo, é um local onde elas estão se reproduzindo. Olha a quantidade que tem aqui. Ó. Toda essa zona verde são delas. Então elas tampam todo o lago não entra mais luz. Não entrando mais luz, não tem mais algas lá dentro, algas maiores que façam a fotossíntese, as algas maiores morrem. Elas também liberam, essas daqui, dos dinoflagelados, liberam uma grande quantidade de material tóxico e vai matando toda a vida no mar. O nome desse fenômeno é o chamado de eutrofização. Essas algas, elas são responsáveis pela eutrofização. Outros fenômenos que são responsáveis por ela são a bioluminescência, que é esse fenômeno belo aqui das algas. Quando a lua bate no mar, dá para ver o mar brilhando, mas significa que o mar está com muito nutriente, elas estão se reproduzindo bastante. E outro fenômeno é a maré vermelha, que é contado até na Bíblia, esse fenômeno. Depois vocês peçam para os seus pais contarem. A população do Egito, ela vivia muito perto dos rios e provavelmente por poluir muitos rios, tinha muito fósforo nessa poluição e as algas elas se reproduziram matando todos os peixes. Um outro grupo de algas são as charófitas, ou também chamado de carofícias. Esse grupo também é um grupo controverso, a gente não sabe onde colocar, mas eles são muito semelhantes ao primeiro grupo de algas que eu apresentei, as clorofícias.
Eles também são conhecidos como musgos pétreos, porque eles formam estruturas, olha só como é que é a estrutura dessa alga aqui. Ó. Eles formam estruturas que são muito rígidas. Essas estruturas aqui parecendo umas bolinhas. E costumam habitar algumas pedras. Tá? Então eles são conhecidos muitas vezes como plantas pétreas, musgos pétreos, mas na verdade são algas, não são plantas. Agora eu vou falar das reproduções das algas, tá bom? E eu espero que nesse momento vocês pausem o vídeo, voltem ele e tentem copiar parte por parte as características das algas, copia no caderno, tá bom? Anota alguma dúvida que ficou e vem tirar na hora da aula. Agora a gente vai falar dos tipos de reprodução. Os primeiros grupos de reprodução são as reproduções assexuadas. A divisão binária é aquela em que, vamos lá, segue o mouse aqui, ó, uma célula, ela se divide em duas células diferentes. Ó. Aqui é uma, ela está criando outra e está se dividindo em duas, na imagem de embaixo. Aí imagina só, que é uma célula e agora ela está se dividindo para virar duas células. O nome desse tipo de divisão é chamado de divisão binária de reprodução. Um outro tipo de reprodução é chamada de zoosporia. Tá aqui uma alga adulta, tá bom? Essa alga adulta, ela libera algo semelhante a um espermatozoide chamado de zoosporo, que é como se fosse um pedaço dela. Ele vai nadar, vai cair num pedaço de terra no fundo do mar e ele vai começar a crescer. Tá bom? E aí segue o ciclo. Aí ela libera mais outro até achar outro canto e aí vai crescendo. Mas esse tipo de reprodução, note que não há junção de gametas, não há formação de gametas. Os parceiros, não há fusão do espermatozoide com o óvulo. É como se um pedaço dela saísse para virar um clone lá na frente. É a mesma coisa, imagina só, eu pego aqui um pedaço do meu dedo, esse pedaço do meu dedo vai nadando, 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 cai numa terra e esse pedaço do meu dedo vira um outro professor Yuri, um clone. Então esse é um tipo de reprodução assexuada chamada zoosporia. Agora vamos para reproduções sexuadas. Existe, primeiramente, gente, eu vou falar de um conceito novo aqui, eu quero que vocês prestem atenção. Existem células de seres vivos que o DNA ele se encontra em números pares. Ele se encontra, na verdade, com o seu cromossomo homólogo, com seu par. Certo? No caso do ser humano, nós temos 46 cromossomos, 46 fitas de DNA. Só que eles estão em par. Um faz par com o 2, o 3 faz par com o 4 e até chegar no 46. Ou seja, nós temos 46 cromossomos ou 23 pares. Toda célula que os cromossomos estão em números pares, a gente chama de células diploides. Diploide. Tá bom? E eu represento no desenho como 2 N's. N é o número de cromossomos e 2 significa que os cromossomos estão em pares. Tá bom? Agora temos um outro cenário. Tem células que os cromossomos eles não estão em pares. Por exemplo, nosso espermatozoide, ao contrário das células do nosso corpo que tem 46 cromossomos, nossos espermatozoides e nossos óvulos, eles só vão ter 23.
Ou seja, só vão ter metade do número de cromossomos do que a gente tem na pele, tá? Nossos espermatozoides. O 1 fazia par com o 2, aqui já não vai ter. Temos o cromossomo 1, aí a gente vai ter o número 3, ele perdeu o seu par. Vai ter o 3 não fazia par com 4, agora ele vai estar sozinho, tá? Essas células em que os cromossomos eles estão em números ímpares, ou melhor, estão sem seus cromossomos homólogos, sem seus pares, são chamados de células haploides. Haploides. Tá bom? E a gente representa isso nos gráficos com só um N. Se dois N's significa que os cromossomos estão em números pares, N é 1, certo? Significa que os cromossomos perderam seus pares. Os cromossomos estão sem seus pares. Tá bom? Podemos dizer aqui, ó, que está em um número ímpar para ficar mais lúdico para vocês. Tá? Tá sem seus pares. Ok? Com base nisso, eu vou explicar a reprodução sexual das algas. Então, imagine duas algas unicelulares. Elas estão aqui nesse desenho. Ó. Uma é uma alga dessa e temos outra. Ambas são haploides. Então, vou representar por N. Ambas os números de cromossomos não têm seus pares, não têm cromossomos homólogos. O nome dessa reprodução se chama fusão celular. E aí ocorre um tipo de fusão. Olha só, isso aqui, uma célula se junta com a outra. Uma união. Logo, o DNA, que era N mais N, por alguns momentos se fusiona, ó. Aí era N e N, né? N mais N vai virar um zigoto, dois N's. O DNA ele se misturou e formou os pares. Certo? Aí, o que acontece? Um outro conceito que eu preciso explicar para vocês antes de seguir em frente é o seguinte. Quando uma célula, por exemplo, com 46 cromossomos, se divide em duas. Uma está se dividindo em duas. Que o número de cromossomos 46 e 46. Que o número de cromossomos final é semelhante, igual ao da célula-mãe, a gente chama isso de mitose. Mit vem de igual, certo? É a divisão celular em que o número de cromossomos é igual ao da célula-mãe. Agora veja o outro cenário aqui. Quando uma célula de 46 cromossomos gera outra de 23, outras duas de 23, tá vendo que essas daqui, essas filhas, elas têm um número que é metade da célula-mãe. A gente chama isso de meiose. Meiose, certo? É uma divisão celular em que as células filhas vão ter metade do número de cromossomos da célula-mãe. E a gente representa isso nos gráficos. A mitose, né? A gente representa com R. E a meiose, que é esse caso aqui, a gente representa com R com acento de exclamação. Tá bom? Então fica claro aí um conceito básico de mitose e meiose, para quem não viu e quem já viu, relembra. Agora vamos seguir adiante. Olha só, ela encontrou uma outra, todas as duas eram haploides, números de cromossomos estão em números ímpares, aí começa a se juntar. Essa é uma união sexual entre as células, elas vão se fundir. Quando elas se fundem, que duas não eram N, quando elas se fundem, logo N mais N dá igual a 2 N's. O DNA se mistura
gera uma célula diploide, 2 Ns, tá? Que é o zigoto. Olha só o zigoto aqui. E aí, olha só o que acontece. Ocorre a meiose. Meiose é o quê? Divisão celular em que o número de cromossomos das células filhas vão ser metade do número de cromossomos da célula mãe. Se eu tenho 2 Ns, qual é a metade de 2 Ns? N. Metade de 2 Ns é 1 N. E aí cada célulazinha dessa daqui de dentro vai ser haploide. Vai ser N. Olha só. Beleza? E aí elas vão sair lindamente. E aí vão encontrar outras, cada uma não é N agora. Aí se fusiona e o ciclo se repete. Tá? Aqui é uma estrutura, ó, que a gente tem duas células diferentes, que é vendo no mar. Aqui já tem uma fusionada, já um zigoto 2 Ns. Aí o resto, ó, é N. Elas vão se encontrando, vira 2 Ns, aí passa para ser N e assim por diante. Esse aqui é bem mais fácil, é a conjugação, tá? Temos duas algas pluricelulares, elas encostam um galho uma na outra e trocam o material genético um com a outra. Olha aqui, ó, passando todo o material genético de uma para outra. Semelhante com a conjugação bacteriana, que passa o plasmídio de uma para outra, mas aqui ele está passando todo o material genético. Aí esse material genético, ele entra aqui dentro, ó. Uma vai ficar grávida, o zigoto. O zigoto é 2 Ns também. Tá? O zigoto é diploide. E aí faz meiose, que divide pela metade o número de cromossomos, ó, Rzão com acento de exclamação, tá? Ponto de exclamação, desculpem. E aí nasce um zigoto aqui novinho em folha, 2N, que aí sai dessa estrutura e vira uma alga adulta. Olha aqui o exemplo dela fazendo fusão, conjugação celular. O último ciclo aqui para a gente finalizar a nossa aula é a alternância de gerações. Como assim? Vamos entender aqui. Vou usar aqui a caneta. Vamos lá. Vamos entender. A gente tem uma alga aqui com 26 cromossomos. Os números são pares, beleza? Logo a gente vai, para ficar mais didático, a gente vai saber que ela é diploide. 26, 6 é par, ali ó, 26 é par, certo? E aí o que vai acontecer? Ela vai fazer meiose. Ó, meiose. Se ela tenha 26, quanto é a metade de 26? 13. E vai gerar esses esporos aqui, ó. Cada um tem 13 cromossomos. Perdeu seus pares. Então, esses esporos são o quê? Diploide. Ou, desculpem. Então, esses esporos são o quê? Haploide. Tá? Esses esporos caem na terra, se desenvolvem e se tornam um indivíduo adulto. Tá? Só que esses indivíduos adultos, eles têm a mesma carga genética. Eles têm a carga genética N, haploide. Logo, são 13 cromossomos. Aí cada um vai produzir gametas, espermatozoides e óvulos. Tá? Ou gameta masculino e gameta feminino. Não espermatozoides e óvulos, desculpem. Aí, olha só, eles produzem gametas. Beleza? Cada gameta tem N ainda, tudo é N ainda. Tá? Que a gente tem um gameta com 13 cromossomos e a gente tem outro gameta com 13 cromossomos. Ok? Aí esses gametas se unem, ocorre a fecundação. A gente tem cada um com 13, cada um é haploide, cada um é N. Beleza? Quando eles se unem,
eles vão ficar o quê? Eles vão ficar com quantos cromossomos? Quantas fitas de DNA? Eles viram um zigoto com 26. 13 mais 13 é 26. Tá? E notem que 13 aqui é um número ímpar, né? Ainda é N. Quando eles se fundem, eles viram esse número parzinho aqui, ó, ganhou seus cromossomos homólogos. Então, eles viram o quê? 2 N's. E aí ele se desenvolve novamente e vira essa alga. Note primeiramente que a gente tem dois grupos de algas da mesma espécie. Uma é diploide, tem 26 cromossomos, e outra é haploide, tem 13 cromossomos. Normalmente isso é feito pelas algas verdes. Isso é o tipo de reprodução que a gente vai ver muito nas plantas, tá bom? E aí, olha só, essa alga está originando uma estrutura aqui chamada de esporo. Parece os espermatozoides, mas esses aqui são os esporos. Esses esporos dão origem a essa outra alga. Essa outra alga aqui vai originar os gametas, que são diferentes dos esporos. Tá? Então, as algas haploides, que têm número ímpares de cromossomos, tá? Não tem seus pares. Estou repetindo muito isso, números ímpares, mas é só para ficar um pouco mais didático. Que não tem seus pares e produzem gametas, são chamadas de gametófitas. São algas que são haploides e têm os números ímpares. Já as algas que produzem esporos e são diploides são os esporófitos. Tá bom? Então, um produz esporos, a alga é diploide. A alga que produz gametas, ela é haploide. Tá bom? O que produz gametas é chamado de gametófito e o que produz esporos é chamado de esporófito. Tá bom? E assim a gente termina a nossa aula. Um forte abraço e até a próxima aula.